Será que é possível alguém nascer numa família cristã, crescer na igreja, ser batizado, ter um ministério, seja de louvor, pregação, viver uma vida inteira na igreja, morrer na igreja, ser sepultado pelos irmãos da igreja e mesmo assim ir para a condenação eterna? Pois é, na mensagem de hoje nós vamos entender que para ser salvo não basta frequentar uma igreja, não basta estar formalmente ligado a um grupo cristão, a uma denominação eclesiástica, mas para ser salvo é necessário sim uma conversão autêntica, verdadeira e interior da pessoa a Cristo e, consequentemente, todo mundo que se converte assim, de forma verdadeira, sofre uma transformação de vida tal que isso fica evidenciado por frutos que a pessoa produz em sua forma de ser, pensar, agir e sentir. É justamente sobre isso que nós vamos falar. Se você quiser entender mais a respeito dessa importante mensagem e testar a sua conversão para ver se ela é ou não verdadeira, então fique com a gente até o final. Eu sou Daniel França e você está no espaço O Amigo Cristão. E a mensagem de hoje, aqui na Palavra de Deus, se encontra na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 26 ao 27, que diz o seguinte: Se alguém entre vós acredita ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, ou à toa, ou sem utilidade. Versículos 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das corrupções do mundo, ou das corrupções mundanas. Pois é. Então aqui, pessoal, Tiago, em sua maravilhosa epístola, fala sobre 3 grandes evidências de que uma pessoa se converteu de verdade. Eu acredito que você já saiba, mas não custa a gente sempre lembrar que a salvação ela é somente pela fé. Pela fé na pessoa de Cristo, enquanto Deus e homem, Senhor e Salvador, que de fato Ele é, e na obra perfeita, bendita e consumada que Ele já realizou naquela cruz, morrendo por todos, pagando os nossos pecados e abrindo-nos caminho para o perdão de Deus, para a salvação e para o céu. Ele morreu para nos dar a vida, vida e abundância e vida eterna. E como é que eu alcanço essa vida eterna? Como é que eu alcanço a salvação que Ele oferece gratuitamente? Pela fé, crendo nele, crendo na sua obra, e ao crer verdadeiramente, o cristão também se arrepende dos seus pecados, ou seja, ele tem um sentimento de pesar pela sua vida pecaminosa anterior, rompe com esse estilo de vida pecaminoso e passa a adotar um estilo de vida em toda a sua forma de ser, pensar e agir no caminho da santidade e da pureza, conforme a Bíblia Sagrada assim recomenda. E a carta de Tiago, nesses versículos que a gente leu, ela fala de 3 grandes evidências para testar se a conversão de alguém é ou não verdadeira. Porque falar que é cristão, falar que é salvo, qualquer pessoa pode falar, até um papagaio. Mas ser um cristão verdadeiro, isso requer uma fé tão verdadeira que faz com que a pessoa passe a desejar fazer a vontade de Deus, uma transformação interior, de dentro para fora, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da graça de Deus, que opera no coração do pecador, gerando arrependimento, fé, conversão. Quem assim procede, quem assim se converte, necessariamente sofre uma mudança na forma de ser, pensar e agir. E se tem uma coisa que precisa caracterizar o crente verdadeiro, pessoal, é que ele não se parece com o mundo. Mundo aqui, que eu digo, é esse sistema político, cultural, institucional, jurídico, educacional, todo ele pautado nas mentiras de Satanás e voltado para induzir o homem a pecar. Isso é o que eu chamo aqui de mundo, é o que Tiago chama aqui de mundo. Não é o mundo no sentido de planeta Terra e nem de humanidade, mas sim esse sistema social, cultural, ambiental, político, institucional, que quer forçar as pessoas a pecarem cada vez mais e mais. Esse sistema é obra do inimigo. O cristão verdadeiro, ele não se parece com o mundo. Ele não fala da mesma forma que o mundo fala, ele não vai aos mesmos lugares, ele não ouve as mesmas músicas, ele não pratica as mesmas coisas, ele não abraça as mesmas ideologias, ele não abraça os mesmos valores distorcidos do mundo. Enfim, ele é distinto. Essa distinção do crente com relação ao mundo é o que a palavra de Deus chama de santidade. E aqui Tiago, no versículo 26 do primeiro capítulo de sua epístola, diz que se alguém acha que é religioso, mas não refreia a língua, está exercendo, praticando uma religião falsa, vã e inútil. Sim,
Então, o primeiro teste para ver se a fé da pessoa é verdadeira ou não é a sua forma de falar. Porque existem alguns pecados que podem ser cometidos por meio da língua, de uma palavra descuidosa. Desde a mentira, até a calúnia e difamação, que é inventar mentira sobre outra pessoa para prejudicá-la, ou mesmo fofoca, maledicência, que é falar coisas que, mesmo que sejam verdadeiras, têm por objetivo apenas denegrir a imagem do próximo. A murmuração, que são as reclamações reiteradas e com objetivo só de gerar revolta. As blasfêmias, que são palavras ofensivas contra Deus, contra Cristo. Tudo isso são pecados. E quando a pessoa incorre reiteradamente nesses pecados, é de se duvidar se ela realmente se converteu ou não. A própria carta de Tiago nos ensina que a língua é como um pequeno fogo. Ou seja, assim como uma pequena fagulha de fogo consegue causar um grande incêndio florestal, a língua, que é um membro pequeno do corpo, consegue causar um estrago de grandes proporções. Então, o crente precisa verdadeiramente falar de maneira calma, santa, sem ofensas, sem mentir, sem caluniar, sem murmurar, sem fofocar, no sentido de querer sujar a imagem de outra pessoa pelo simples gosto de fazer isso, e também evitar palavras de baixo calão, ou seja, palavras obscenas que remetam a pecados, a imoralidades, porque o crente precisa ser íntegro e santo em sua forma de falar também. E ainda mais hoje, em tempos de grande tecnologia, informação descentralizada e distribuída, nós sabemos que as redes sociais amplificam e muito a capacidade de cometer esses pecados. Portanto, tomemos muito cuidado com a nossa língua. A segunda evidência de que uma pessoa se converte de verdade é a compaixão para com os necessitados. Aqui ele fala, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das corrupções do mundo. Bem, visitar os órfãos e as viúvas. Órfãos e viúvas eram, e ainda são, grupos de pessoas extremamente vulneráveis. Na época era ainda mais, porque não existiam os modernos sistemas de seguridade social que hoje nós conhecemos. Então, os órfãos e as viúvas daquela época estavam muito sujeitos a padecer privações, necessidades, adoecimentos e não ter quem os socorresse. Ainda hoje, apesar do avanço previdenciário, tecnológico, na saúde, na assistência social, ainda assim existem muitas dificuldades que esses grupos enfrentam. E não só esses, né? Aqui, órfãos e viúvas representam na prática toda e qualquer pessoa que está vulnerável do ponto de vista econômico, social, da saúde, enfim, que precisa de algum tipo de apoio, de ajuda. E se tem uma coisa que caracteriza o cristão, é que ele não consegue olhar essas pessoas e ficar indiferente. Pelo contrário, o crente verdadeiro, ele é empático, ele é dotado de compaixão, benignidade, de piedade, ele tem empatia, ele sabe se colocar no lugar do próximo e, assim como se fosse ele passando a necessidade, ele iria gostar de ser ajudado, então ele procura, dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, ajudar o seu próximo, ajudar a fazer o bem, sem olhar a quem. O crente verdadeiro não pode ficar indiferente ao sofrimento alheio. Pelo contrário, precisa verdadeiramente abraçar o próximo e ajudá-lo dentro das suas possibilidades. Esse é o conceito de compaixão cristã e é uma forma de ser um instrumento do amor de Deus para com o próximo. E por fim, a terceira evidência da conversão verdadeira de alguém é a pessoa guardar-se das corrupções do mundo. O que seriam essas corrupções mundanas? Trata-se do estilo de vida pecaminoso e mundano que caracteriza a pessoa que não se converteu a Cristo, que caracteriza o mundo, esse sistema corrompido que é avesso a Deus e inimigo do Senhor. Bem, e quais são as corrupções do mundo? Se a gente quiser um detalhamento maior a respeito desse conceito, precisamos ir para a primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos 15, 16 e 17. Vamos ler aqui rapidinho. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, número 1, a concupiscência da carne, número 2, a concupiscência dos olhos, número 3, e a soberba da vida, nada disso procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui nós temos uma exortação na mesma linha daquela que Tiago nos deixou. Ou seja, não se aliar com o mundo, não se alinhar com o mundanismo. Aqui o mundo é o sistema corrompido, como eu já disse e repito. E todo e qualquer pecado
que a pessoa comete pode ser enquadrado em uma dessas 3 categorias que nós lemos agora há pouco, ou em 2 ao mesmo tempo, ou nas 3 ao mesmo tempo, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, tá bom? Então, o que seria a concupiscência da carne? São os pecados cometidos por meio do corpo, ou seja, a glutonaria, primeiramente, que é o ato de comer de maneira excessiva, desenfreada, até passar mal, até adquirir aí problemas de saúde, enfim. A ingesta excessiva de bebidas alcoólicas também pode ser classificado como concupiscência da carne. O uso de substâncias ilícitas também. Os pecados no âmbito da luxúria, que são os pecados envolvendo a sexualidade humana, como por exemplo a fornicação, que é a intimidade antes do casamento, o adultério, que é a traição conjugal, e uma série de outros pecados que, por causa do algoritmo, a gente não pode falar aqui, mas vocês podem conferir com as devidas precauções aqui nessa lista. É a lista de pecados de luxúria que estão incluídos na concupiscência da carne. Bem, e o que seria então a segunda categoria de pecados? Eu estou falando da concupiscência dos olhos, assim chamada pelo apóstolo João na sua epístola. São os pecados relacionados à avareza, ou seja, ao desejo de ver um bem material e querer possuir obsessivamente aquele bem material. Desse pecado decorre a ganância, os furtos, roubos, assaltos, corrupção, lavagem de dinheiro e uma série de outras iniquidades cometidas por aqueles que querem juntar bens materiais à revelia da vontade de Deus e às custas da boa moral cristã, fazendo coisa errada para obter o enriquecimento, assim chamado ilícito, tá bom? Então essa é a concupiscência dos olhos, o desejo obsessivo por bens e dinheiro, a parte da vontade de Deus. E a soberba da vida, como o nome diz, é soberba. É a pessoa que se acha, que quer sempre ser o melhor, o primeiro, o mais destacado, o mais admirado, o mais exaltado, sendo que na verdade nós somos meras criaturas. Toda honra, glória e louvor pertence a Deus nosso Pai e a Cristo Jesus nosso Senhor, aquele que nos capacita, aquele que nos salva, aquele que nos dá os seus dons e talentos para que nós possamos honrá-lo e sermos instrumentos do amor e da obra dele para com o próximo. Então, essas 3 concupiscências, né, a chamada tríplice concupiscência, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, são as 3 categorias de pecado e elas juntas caracterizam aquilo que há no mundo, ou seja, as corrupções do mundo, como Tiago disse em sua epístola. Bem, então quer dizer que se uma pessoa se converte a Cristo, ela nunca mais vai pecar? Deus espera que ela nunca mais faça nada de errado e se ela fizer uma coisinha errada, acabou, está perdida? Também não é assim, pessoal. Não podemos ser radicais. Na verdade, quando uma pessoa se converte, Deus não espera que ela nunca mais cometa pecado nenhum e seja perfeito para todos sempre, amém. Não. O que Deus requer do convertido é que ele não faça mais do pecado um projeto de vida, um estilo de vida. Pelo contrário, ele abandone esses pecados, se arrependa de todo esse mal que ele cometeu na vida pregressa e agora procure viver uma vida de santidade. Se a pessoa crê em Cristo verdadeiramente e essa fé foi verdadeira, foi genuína, autêntica, então ela irá desejar fazer a vontade de Deus e o Espírito Santo, a graça de Deus, irá agir no coração dessa pessoa, levando ela a abandonar os antigos pecados e a ter uma vida progressivamente mais santificada. Então qual que é a diferença entre o crente e o ímpio? Ambos pecam, mas o ímpio, ele peca por amor ao pecado e vive um estilo de vida pecaminoso, fazendo do pecado, fazendo da desobediência a Deus o seu estilo de vida, o seu projeto de vida. Ele quer pecar e quer continuar pecando e planeja continuar pecando reiteradamente até o fim dos seus dias. O destino dessas pessoas, caso não se arrependam, é o castigo, é a condenação eterna, banidos da face do Senhor. Mas nós, que somos crentes, temos um outro destino, a glória eterna, o céu. E quando nós pecamos, não pecamos por compulsão, por amor ao pecado, mas sim por fraqueza. E o pecado na vida do cristão é um acidente, é algo esporádico, do qual ele rapidamente se arrepende, se levanta, busca o perdão do Senhor e segue em frente, evitando reincidir nas mesmas iniquidades. Então, que nós possamos seguir o conselho de Tiago. Como disse, repito, vamos recapitular. Cuidado no nosso falar, porque a língua ela pode causar um grande estrago, mas se bem utilizada também pode ser um instrumento para o louvor de Deus, para o bem do nosso próximo. Vamos ter compaixão para com os necessitados e dentro das nossas possibilidades ajudá-los sem indiferença, mas com empatia, compaixão e benignidade.
e vamos adotar um estilo de vida santo, compatível com o nosso chamado celestial, em gratidão a tudo quanto Cristo fez por nós. Quem crê em Cristo verdadeiramente recebe do Espírito Santo a graça de poder praticar todas essas coisas. E assim, essa é uma evidência poderosa de que a nossa conversão foi autêntica, sincera e verdadeira. E assim estamos trilhando no caminho que leva até Deus. Esse caminho é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele.